Olá, crianças, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula da Escola Dominical. Hoje você que tem de 8 até 11, 12 anos, fique atento porque eu preparei uma aula muito especial para você, tá bom? Aula para os juniores, né? Do Pinheiros Infância, o departamento infantil da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Pedro, sou o tio Pedro. E hoje eu que estarei, né, dando aula para vocês aqui, nossa aula online, certo? E antes de começar com Gênesis 2, eu vou fazer uma oração. Então feche seus olhos, abaixe sua cabeça e a gente vai orar juntos, tudo bem? Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa aula, obrigado porque com a Bíblia a gente pode aprender mais sobre o Senhor, pode aprender mais sobre nós mesmos, sobre como o Senhor nos fez e por que nós existimos. E eu peço para que o Senhor nos ajude a entender aquilo que o Senhor quer ensinar para nós. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Bom, vocês viram na aula passada que a gente falou sobre o primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, certo? A gente falou sobre Gênesis 1, sobre a criação do mundo, né? Como Deus criou todas as coisas e encheu todos os espaços que Ele criou, né? Ele criou os céus, a terra, o mar e colocou as plantas, os animais e criou também as pessoas, né? Você lembra que tem aquele versículo que fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Bom, o segundo capítulo de Gênesis, ele vai explicar como é que foi essa criação dos homens e das mulheres, né? No caso do primeiro homem e da primeira mulher. Tudo bem? E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, né? Para a gente não ler muita coisa de uma vez, eu vou lendo aos pouquinhos e eu vou explicando para vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Então uma coisa muito importante que a gente vê nesse capítulo é que Deus criou homens e mulheres. E eu vou ler para vocês. No capítulo 2, fala assim no versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mais para frente, aqui a gente falou sobre a criação do homem, né? E fala também sobre a criação desse jardim onde Deus colocou o homem, né? Mais para frente, lá no versículo 18, fala assim, ó: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, né? Então no versículo 21 fala o seguinte: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. Então, o que a gente viu aqui nesse trecho? Que Deus criou homens e mulheres, né? Na nossa turma, lá na escola dominical, a gente tem o quê? Tem meninos e meninas. Você já ouviu alguma coisa diferente sobre esse assunto? Alguém falar algo estranho que não está aqui na Bíblia, sobre alguma outra possibilidade? Bom, isso é mentira, certo? Isso não existe e existem algumas coisas aí erradas que podem afetar a nossa fé. Mas o fato, crianças, é que Deus criou homens e mulheres. Ou você é homem, ou você é mulher. E Deus te criou com um propósito, para que você conhecesse Ele, para que você vivesse perto dEle, e Ele não errou, tá bom? Na formação, na criação das pessoas, Deus não erra. Só existem homens e mulheres. Tudo bem? Então, vamos dar sequência à nossa aula. Agora, beleza, Ele criou lá as pessoas, mas você já se perguntou por que Deus fez as pessoas?
Bom, ao longo de toda a Bíblia a gente encontra isso, tá bom? Mas eu separei aqui 3 razões principais que a gente consegue identificar aqui no comecinho de Gênesis, tá legal? Primeiro é o quê? Deus, ele criou todo o mundo, certo? Todo o universo foi criado por ele. Então, quem que é o Senhor do universo? Quem que domina sobre tudo que existe? Quem que manda no mundo? É Deus, não é? O mundo não é criação dele? Pois é. Agora, por que Deus criou nós, então? Qual que é a relação da nossa criação com o fato de Deus reinar sobre todas as coisas? É que Deus usa a gente para que Ele domine o mundo, para que Ele exerça esse domínio que Ele tem sobre todas as coisas. Entendeu? Então lembra lá no primeiro capítulo de Gênesis, quando falou assim que o homem ia dominar sobre os outros seres, sobre os animais, né? E o homem deveria cuidar da criação. Bom, o homem ele vive para obedecer a Deus, não é verdade? E quem criou os animais, quem criou toda a vegetação, todo o planeta, tudo, foi Deus. E quando Deus dá esse trabalho para o homem de cuidar das coisas, é porque Deus quer que eu, você, a gente seja instrumentos dele para que ele cuide do mundo e para que ele domine, né, e seja soberano, como a gente fala, né, sobre o mundo todo, tá bom? Outra coisa é que a gente deve ser imagem e semelhança de Deus. Foi assim que Deus nos criou, né? Por isso que a gente é diferente das outras criações, porque os homens e as mulheres são a única criação que é a imagem e semelhança de Deus. Quando a gente olha a imagem de alguma coisa, a gente não está com aquela coisa de verdade, mas a gente lembra, não é verdade? Então, por exemplo, essa coroa aqui. Você olhou esse desenho e você pensou na coroa, né? Mas eu não estou com uma coroa de verdade aqui. Mas essa imagem tem essa função de mostrar aquilo, te lembrar daquilo. E a ideia é que nós sejamos essa imagem de Deus para as outras pessoas. Então que Deus olhe para a gente e veja como você, por exemplo, é amável, como você perdoa as pessoas, como você se relaciona de uma forma boa com os seus amigos, com seus colegas da igreja, com a sua família, né? Então, Deus não é amor? E a gente ama as pessoas para mostrar o amor de Deus, né? Então, a ideia é que a gente seja essa imagem ambulante de Deus, entendeu? Em tudo que a gente faz, a gente esteja mostrando Deus. Também foi para isso que Deus nos criou, tá bom? E outra coisa incrível para nós é que Deus criou a gente simplesmente para a gente ficar na presença dele e aproveitar esse relacionamento com Deus. Não existe nada na vida melhor do que estar perto de Deus, do que aproveitar o fato de estar próximo dele e de todos os dias estar com Deus, lendo a Bíblia, orando, né, praticando aquelas coisas que a gente sabe que são agradáveis a ele. E ele criou a gente para que a gente aproveitasse a nossa vida, para que a gente curtisse, gostasse, entendeu? Fizesse tudo de bom, né? Aproveitando essa relação com Deus que nós temos. Muito lindo isso, não é verdade? Então, vamos dar sequência para a nossa aula. Os primeiros humanos, eu tenho certeza que você já sabe, mas eu vou dar uma recapitulada aqui. Bom, Deus lá no Éden, ele criou 2 pessoas só. A partir dessas 2 pessoas, eles tiveram filhos, e os filhos tiveram filhos, e filhos, e filhos, e filhos, e chegou até na gente hoje, certo? Então toda a raça humana começou com essas 2 pessoas que Deus criou. Quem foram eles? O homem se chamava Adão, e ele foi criado por Deus a partir do barro da terra, né? E a mulher se chamava Eva, e ela foi criada a partir de Adão, né? De uma costela que foi retirada por Deus, né? De Adão, e ele fez isso. Uma coisa importante é que Adão e Eva, eles foram criados com funções, com trabalhos, com papéis diferentes
né? Os homens e as mulheres são diferentes, não é verdade? Se você é menina, você não acha que você é diferente dos meninos em várias coisas? Se você é menino, você não acha a mesma coisa em relação às meninas? Então, Deus criou assim, entendeu? É desse jeito mesmo, né? Agora, apesar de ter jeitos e características diferentes e funções diferentes, os homens e as mulheres são igualmente planejados, projetados por Deus, criados por Deus e também valorizados por Ele, tá bom? Não existe homem mais importante que mulher, mulher é mais importante que homem, aquela coisa toda, não. Os dois são igualmente criados e preciosos por Deus, né? Preciosos para Deus, e a gente tem funções diferentes. Então, lá no Éden, a gente vê que no versículo 15, por exemplo, capítulo 2, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para o cultivar e guardar, né? Então, Adão tinha esse trabalho, cultivar e guardar o jardim. A mulher é o quê? Versículo 18. Não é bom que o homem seja só, farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então a mulher foi criada ali para auxiliar, né? O trabalho de um era cuidar e guardar, o trabalho da outra era auxiliar, né? Nessa mesma missão que é exercer, né, o domínio de Deus, o cuidado de Deus no mundo todo, certo? Então beleza. Até aqui tudo bem, né? Bom, caminhando para o fim da nossa aula, tem uma questão muito importante, mas muito mesmo, que você vai ver ao longo da Bíblia toda e os professores vão falar aqui para vocês toda semana, que é a questão da aliança. Você sabe o que é uma aliança? Aliança é um compromisso, né? Então, por exemplo, os seus pais, né, têm uma aliança no dedo, na verdade, de casados, eles firmaram esse compromisso de ficarem juntos, né, no seu casamento. E o que acontece lá em Gênesis 2 é que Deus faz uma aliança com Adão. Ele faz esse compromisso. E a gente vai ver como é importante esse compromisso até hoje, certo? Então, lá no capítulo 2, versículos 16 e 17, fala assim, ó: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Né? Então, o que a gente vê aqui é o seguinte: se você for ler o capítulo 2 de Gênesis, você vai ver que tem uma parte que fala que Deus criou esse jardim com um monte de frutos, um monte de árvores que eram bonitas de se ver e eram boas pro alimento, né? Então, Deus, ele deu tudo que o homem precisava. Tudo, 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 tudo tinha lá, né? Só que ele coloca essa aliança, esse combinado com Adão. Fala assim, você pode comer de tudo livremente, mas disso aqui você não vai comer, né? Dessa árvore você não vai comer, né? Então existe esse combinado em que Deus dá para Adão e Adão deveria obedecê-lo. E caso Adão não obedecesse, teria uma punição, né? Que é inclusive a morte. Né? Isso que Deus falou para Adão, coisa pesada, né? Coisa séria. Mas a gente vai ver aí, principalmente a partir da próxima aula, por que é tão importante esse combinado que Deus faz com Adão. Né? Então, a gente colocou aqui, Deus faz um acordo com Adão e Adão e Eva deveriam aproveitar o jardim em obediência a Deus, né? Preço pela desobediência, né? Ou seja, com a gente é a mesma coisa. Deus nos deu a vida, a gente tem na presença de Deus tudo que a gente precisa, né? Em obediência a Deus, a gente pode viver uma vida feliz, alegre, com muito prazer, muita alegria, muita satisfação, tudo isso obedecendo a Deus. Né? Deus criou a gente para ter uma vida super gostosa, vivendo junto dele. Mas, às vezes a gente erra, não é verdade? Às vezes a gente desobedece. E acontece que a desobediência tem um preço. Desde o primeiro homem que foi criado, a desobediência tem um preço, né? E a gente sabe que esse preço
criado aqui por Deus, né, que é a morte, ele não cai sobre nós se nós crermos em Jesus. Não é verdade? Deus enviou Jesus para que Jesus morresse no nosso lugar e assim Jesus recebesse a punição pela nossa desobediência, né? É aí que a gente vai chegar. Por isso que é tão importante essa aliança aqui que Deus faz com Adão. Tudo bem? Sei que foi muita coisa de uma vez, mas nas próximas aulas a gente vai ver melhor aí as consequências, como é que foi a queda, o pecado, como é que isso começou e como é que Deus, desde o comecinho, sempre ofereceu misericórdia para quem erra, para quem desobedece, para quem peca. E desde o comecinho Jesus é a razão de tudo, é o centro da história. Lembra que a gente falou isso lá na primeira aula de todas? Jesus é o centro de todas as histórias porque ele é aquele sobre quem a Bíblia fala, a Bíblia todinha, né? Então foi isso, crianças. Eu vou fazer uma oração agora, tudo bem? Senhor, muito obrigado porque a gente pôde aprender hoje sobre os homens, sobre as mulheres, sobre como o Senhor nos criou. E obrigado porque o Senhor criou a gente para a gente estar perto do Senhor. E obrigado por essa aliança que o Senhor fez, porque o Senhor quer que a gente esteja pertinho do Senhor, aproveitando a vida em obediência a Deus. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças. Então essa foi a aula de hoje. Semana que vem tem mais. E fique com Deus e participe das próximas aulas, que tenho certeza que vai ser uma grande bênção, que você vai aprender muita coisa, tá bom? A gente está preparando várias coisas muito especiais para vocês e fiquem ligados na escola dominical. Tudo bem? Beijo, até mais!